E aí, pessoal, vamos continuar com a nossa acentuação? Agora fica fácil. Você com essas duas informações, de que a acentuação tônica e mais as vogais, vou mostrar para vocês como é tranquila a acentuação gráfica, a regra geral. E vocês vão sair daqui sabendo. Vocês vão sair da sala sabendo. Tá? Então, vamos lá. Regra geral. Primeiro caso. Olha, na acentuação. Agora, eu vou colocar o acento agudo ou acento circunflexo. Eu preciso. Muito bem. Vamos começar pelas oxítonas. Oxítonas. Simples. As oxítonas acentuadas. Gente, vocês precisam saber essa aqui. É isso aqui que você tem que saber. Os demais vocês conhecem. Sabendo essa aqui, acabou. Está com vocês. Que vem a acentuação, né? Olha só. Oxítonas. Quais são as oxítonas acentuadas? Vocês já sabem. Porque eu já vou contar um segredo. Eu acentuo todas as oxítonas terminadas em vogais. Quais são as vogais mesmo? Olha que bonitinho aqui, ó. A, E e O. São essas as oxítonas acentuadas. Você tem que saber isso aqui. Por isso que eu falo para vocês o que é vogal. Nós vamos precisar muito disso. Saber essa diferença do que é vogal e o que é semivogal. Então, eu vou acentuar as oxítonas terminadas em vogais. Ou seja, A, vamos colocar aqui, A, seguido ou não de S. Deixe-me colocar aqui, fica mais fácil para vocês. Ó, A, seguido ou não de S, singular ou plural. Por exemplo, tanto eu posso falar, sempre lembrando que tem que ter duas sílabas. Eu falo Guaraná, Guaraná, Guaranás. Eu falo sofá, você tem que ter no mínimo duas. Eu falo atrás, porque o S não significa plural, só plural. O S ele pode fazer parte da palavra, né? Pode fazer parte da palavra. Então, olha, as oxítonas terminadas em A, seguida não de S. Qual é a outra vogal? E, seguida não de S. Aqui que eu vou usar o acento agudo, acento circunflexo. Que se eu colocar você, fechei a vogal. Como eu posso colocar? Café. Café. Né? Eu falo português, eu falo inglês, eu falo francês. Olha que bonitinho. O S ele faz parte da palavra. Nem sempre é o plural. Certo? Então, é E ou é. O O, seguido ou não de S. Tanto eu posso falar giló, como eu posso falar metrô, como eu posso falar carimbó, eu posso falar avó, eu posso falar após, e por aí afora. A, E e O. A última oxítona, que tem obrigação que deve ser acentuada, é a oxítona terminada em em. Em seguida ou não de S. Então, eu falo também, armazém, armazéns, parabéns, seguida ou não de S. Parabéns. Vintém, amém, também, e por aí afora. Certo? Então, essas são as oxítonas acentuadas. Só isto. Então, gente, vocês se lembram que eu falei que eu escrevi caju? Vocês já viram caju por aí escrito com acento. Gente, aquilo é um crime. Aquilo não existe. Caju. Não se acentua caju nunca. Paissandu. Olha, aqui em São Paulo, tem lá o Lago do Paissandu. Ai, meu Deus. Deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Olha como Paissandu, como tem que ser escrito, ó. Paissandu. Paissandu é assim. Não me coloca Paissandu com 2 S's.
Paysandu com acento. Aquilo é um crime. É um crime contra a nossa língua portuguesa. Tá bom? Isso não existe. Por que não existe, Etelina? Como eu sei que Paysandu, Caju não pode levar acento? É simples, ó. Paysandu é uma oxítona, como Caju é oxítona. Quais são as oxítonas acentuadas? Terminadas nas vogais e em. E só. Fora, só existe isso aqui. Por isso, Caju, aqui não tem U. Aqui não tem nada de I. Então, você não tem que acentuar. Combinado, pessoal? Só posso acentuar estas oxítonas. Fora disso, está errado na regra geral. Só existe isso. Certinho? É só essa. E como eu falei a vocês, se eu souber as oxítonas, eu sei tudo. Regra geral, você tem tudo. Você sabe tudo. Sabe por quê? Deixa eu mostrar a vocês. Ó, eu vou falar agora, deixar aqui, e falar das paroxítonas. Porque o maior número de palavras da língua portuguesa é paroxítona. O maior número. As paroxítonas. 2, paroxítona. As paroxítonas acentuadas. Paroxítona acentuada. Gente, é a coisa mais simples do mundo. Ó, pense o seguinte. Eu vou acentuar todas as paroxítonas da língua portuguesa, todas, exceto as que terminarem como uma oxítona. Por isso que eu falei. Se você souber isso aqui, você sabe tudo. Por quê? Sei o que é a paroxítona? Sei. Ó, eu só não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E, O e E. Só isso aqui que eu não acentuo. Qualquer outra paroxítona tem que ter acento. Só não posso acentuar essas paroxítonas. Terminada em A. Por isso que eu não posso acentuar janela. Por isso que eu não posso acentuar fogo. Por isso que eu não posso acentuar salada. Por isso que eu não posso acentuar. Por quê? Porque é uma paroxítona que tem a terminação da oxítona. Será que eu me fiz entender, gente? Gente, é só o oposto. Eu acentuo todas as paroxítonas, exceto a que tem a terminação de uma oxítona. O resto pode acentuar tudo. É tranquilo. É tranquilo. Certinho? Mas deixa eu falar uma coisa a vocês. Só isso seria suficiente. Mas agora, eles aprenderam a fazer uma perguntinha que nós faremos aqui. Eles perguntam assim, eles colocam assim, qual a alternativa? Coloca lá uma palavra acentuada lá no enunciado. Qual a alternativa em que as palavras estão acentuadas pela mesma razão da palavra tal? Então, ele coloca nas 4, 5 alternativas as palavras acentuadas corretamente. Só que só uma é pelo mesmo motivo. Ou seja, é a regra. É pela mesma regra. Certo? Por conseguinte, eu vou ter que saber todas as regrinhas da paroxítona. Mas não tem problema nenhum. Não se assuste. Arruma os esquemas. Olha só, que o maior número está aqui. Paroxítona. Né? O maior número está aí na paroxítona. Vamos colocar uma forma. Muitos já ouviram isso aí. Mas eu vou colocar aqui de novo. Olha só. Vocês se lembram, muitos se lembram, da história do rouxinol? Rouxinol. Não estou falando do pássaro. É um esquema. Palavra mnemônica. Vou colocar aqui para vocês. O que é? Rouxinol. Rouxinol. Aqui eu tenho mais 4, mas são fáceis. Rouxinol, que eu coloquei, é o finalzinho, é a última letra de todas as paroxítonas acentuadas. Para você não ficar decorando aquele monte de coisa, escreva rouxinol na sua prova. Então, tem lá uma palavra. Terminou, é paroxítona. Terminou com rouxinol, eu acentuo. Estou me fazendo entender?
É tranquilo. Olha só, vou falar melhor ainda. Vou explicar mais. Eu vou colocar essa palavra aqui, ó. Vou colocar a palavra açúcar. Açúcar. Vamos achar a sílaba tônica de açúcar. Su. Chama. Açu. É o su. Então, açu é uma paroxítona. Qual é a última letra do açúcar? É o R. O R faz parte da palavra roxinol. É o primeiro, ó. É o primeiro. Então, olha, é uma paroxítona terminada com uma das letrinhas do roxinol. Então, eu acentuo. É isso que eu tenho que fazer. Escreva roxinol lá. Vocês vão se lembrar de tudo. Quando eles pedem para justificar, gente, apelem. O que eu quero é passar. Tá? O que eu quero é passar. Açúcar. Então, qualquer paroxítona terminada em R, eu vou acentuar. Deixa eu colocar mais uma. Sempre lembrando que o nome próprio segue todas as regrinhas. Nome próprio, olha, eu vou colocar César. César. César, acentuei. Eu vou colocar revólver. Eu coloco cadáver. Eu coloco hambúrguer. E por aí afora. Tá? Paroxítona terminada em R, eu acentuo. Agora, olha só uma coisa interessante. É a paroxítona terminada em R. Aqui, ó, outra aqui comigo. Aqui, não, quando eu falei da oxítona, eu falo A seguido ou não de S, pode ser singular ou plural. Aqui eu vou colocando. Por exemplo, não pode ser no plural. Não pode. É só terminado em R. Mas por que, Telina? Não existe essa palavra no plural? Claro que existe. César, Césares, açúcares. Olha só. Quando eu coloco essa palavra no plural, açúcares, eu mantenho o acento. Eu mantenho o acento. Só que ela sai da paroxítona. Passa a ser uma proparoxítona. Tá? Então, ela continua com acento, mas sai da regra. Cuidado que eles vão pedir regras. Tá? Então, sai da regra. César, Césares. Sai da regra. Revólver, revólveres. Ele continua com acento, mas só que não é mais paroxítona. É uma proparoxítona. Tá bom? Eu vou falando aqui, não se preocupe. Eu falo. Tá? E eu, no exercício, eu peço isso também, porque eles vão pedir. Já que eles vão pedir, para ver se eu me fiz entender, eu vou pedir aqui. Muito bem. R. Eu falei, o que tiver no roxinol, aparece aqui. Aí, olha só que segundo, que interessante. O O. É o O. Mas, Etelina, você não falou que o que tiver na oxítona não pode ter na paroxítona? E na oxítona tem que ter o O aqui, ó. Na oxítona. E a paroxítona? Olha que coisa interessante. Da paroxítona, quer chamar a atenção, seria o O. E como antes, seria, como na roxinol tem dois Os, seria uma paroxítona terminada com dois Os. Vou até colocar singular ou plural. Era assim. Só que este acento caiu. Ele caiu com a nova ortografia. Então, ele não existe mais. Então, agora eu posso fazer isso, ó. Eu só deixo para chamar atenção mesmo. Ó, os dois Os, no caso do voo, enjoo, magou. Aqui, ó. Voo. Era acentuado. Esse acento caiu. Tá bom? Por isso que eu vou tirar aqui. Vou tirar, olha que bonitinho. Tirei. Então, o O não está valendo. O O não vale. Qual é a próxima letra? U. U. Seguida ou não de S. Eu falo vírus. Existem palavras que são poucas palavras na língua. Vírus, bônus, bônus. Né? Paroxítona terminada em U ou US.
Qual é a próxima? O X. O X. Paróxito terminado em X. Aqui eu falo xerox. Xerox. Gente, é xerox. Cuidado, e xerox é com acento. Cuidado. Eu não posso falar xerox. Xerox é outra coisa. Xerox é uma marca. Então, eu não posso falar, você pega a xerox lá para mim? Se eu disser isso a alguém, xerox, eu tenho que pegar aquela máquina e trazer aqui. Agora, xerox é só a cópia. Xerocópia é só a cópia. Só a cópia. Então, a cópia é xerox. A cópia tem acento. A marca, não. Porque é xerox. Tá bom? Agora, xerox é com acento. Ônix. Ônix. Fênix. Félix. E por aí afora. Certinho? Então, o X. Agora, o I. Paroxítono. Terminado em I. Seguido não de S. I. I. Percebeu que ali só tem semivogal? I. Eu falo táxi. 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 Eu falo lápis. Lápis. Grátis. Eu falo biquíni. 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 Tênis. E por aí afora. Certo, gente? Muito bem. Depois do I, quem vai aparecer? Vai aparecer o N de Nair, ó. N de Nair. N. N é muito interessante. Nossa, o N é incrível. N. Paróxito terminado em N. Então, eu vou falar pólen, acentuei, paróxito terminado em N. E vou falar próton. Próton. Acentuei. Bonitinho. Viu que eu não coloquei seguido não de S, hein? Agora que eu vou verificar isso aí. Pólen e próton. Olha que interessante. Vou colocar pólen no plural. Existe pólens? Claro que existe. Pólens. Mas, olha, ao colocar pólen no plural, cuidado, gente. Ele perde o acento. Por que ele perdeu o acento? Porque essa terminação ENS, ela faz parte da oxítona. Olha aqui, ó. O que eu acentuar na oxítona, eu posso acentuar na paroxítona. Tá? Por isso, se ele estiver no singular, ele é acentuado. Se ele estiver no plural, ele não pode ser acentuado. Porque senão ele cai na regra da oxítona. Diferente de próton. Próton. Prótons. Eu mantenho o acento. Então, pólens, eu pego o acento. E prótons, eu mantenho o acento. Por quê, Telina? Gente, tem um detalhe, não? O pólens ficou com a terminação da oxítona. Prótons, na oxítona não existe ONS. Não existe. Por isso que ele continua com acento. Tá? Aqui não existe nada com ONS acentuado. E ali, ONS mantém o acento. Certo? Então, só a terminação ENS que perde o acento. ONS continua com acento. Mas, olha só que coisa interessante. Está vendo essa palavra pólen? Existem outras. Vou colocar aqui exemplos. Que é EN. Joguei no plural, ficou ENS, perdeu o acento. A palavra que perde o acento no primeiro plural, ela é agraciada, ela ganha um outro plural. Ela é agraciada com outro plural. Então, qual é o outro plural? Olha aqui que bonitinho. Pólenes. Olha o que vai acontecer. Olha o acento voltando. Pólenes, o acento voltou. Por que o acento voltou? Porque ele se transformou em uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas da língua portuguesa são acentuadas, sem exceção. Tá bom? Só esta aqui que ganha outro.
Por quê? Porque ela perdeu o acento. Prótons, não. Vamos fazer outra agora. Olha, vamos fazer aqui mais um. Vou colocar exemplo aqui. Não sei se eu tenho o plural com acento, sem acento, eu não sei. Vocês vão saber agora. Depois disso que eu falei. Por exemplo, vou colocar hífen. Hífen. Hífen, eu acentuei, porque é uma paróxida terminada em N. Ah, Etelina, e se vier uma palavra lá que eu não conheço? Você não conhece a palavra, mas está escrito. Se tiver com N ou com M aqui, isso que é interessante. Hífen, paróxida terminada em N de Nair. Eu acentuei. Agora, vou colocar hífen no plural. Presta atenção. Hífens. Eu mantenho acento ou não? Olha a terminação que ficou. Não ficou ENS? ENS está da minha oxítona. Portanto, é sem acento. Portanto, é sem acento. Agora, hífen tem direito a outro plural? Sim. Por quê? Porque ele perdeu o acento nesse primeiro plural. Qual é o outro plural de hífen? Jogue na proparoxítona. É simples. Qual é o outro plural? Hífenes. Hífenes. Pronto. Aí vem o acento. Se eu colocasse assim, íon, 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 eu tenho acento I, acentuo, claro, íon. A paroxítona é terminado em N. Agora eu vou colocar íon no plural. Íon no plural é íons. Mantém o acento? Claro. Sim. Por quê? Porque a terminação é ONS. Então, mantém o acento. Só retiro o acento se for ENS. O último. Só para eu saber se eu entendi mesmo. Eu vou escrever abdômen. Abdômen. Que pode ser abdômen também. Abdômen. Acentuei, acentuei. Acentuei. Muito bem, vou colocar abdômen no plural. Vou colocar abdômens. Abdômens. Mantém o acento? De jeito nenhum. ENS. Não. ENS, ele perde o acento. Porque é a terminação da oxítona. Abdômens. Tem direito ao plural? Sim, tem. Qual é o outro plural de abdômens? Jogue na proparoxítona. Abdômenes. Abdômenes. E olha o nosso acento aí. Certinho? Essa é a regra geral. Combinado, gente? Perfeito. Mas ainda estou lá no meu roxinol. Ó, estava no N, que teve essa explicaçãozinha. Qual é a última letra? L. L de Luiz. L. Vamos lá. Última letrinha é o L, da paroxítona. Vamos escrever aqui, sem problema nenhum. Cuidado. L. Só no singular. Eu falei. Quando for o S, eu falo. Só no singular. Então, o que eu escrevo aqui? Fácil. Gente, olha o que eu vou falar com vocês. Qualquer paroxítona terminada em L, obrigatório, 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 obrigatório acento. É obrigatório acento. Fácil, acentuo. Por isso, vocês têm que ter cuidado com uma palavra que eu vou escrever aqui, ó. É o prêmio. Que nome eu dou a esse prêmio? Ah, você cansa de ouvir isso na televisão. Ele ganhou o prêmio. Quando você escuta falar Nobel, se me oferecesse o prêmio Nobel, eu não aceitaria. O cheque eu aceitaria, mas o prêmio não. Nobel? Não. Aqui não pode ser Nobel. Por que não? Porque uma paroxítona, Nobel, fica uma paroxítona sem acento. E como não existe acento nisso aqui, é prêmio Nobel. Não tem acento mesmo. É prêmio Nobel. Não existe prêmio Nobel, é prêmio Nobel. Combinado? Porque qualquer paroxítona terminada em L tem que ter acento. Qualquer uma.
Então, fácil, amável, amável, agradável, possível, útil, incrível e por aí afora. Muito bem. Terminou o meu roxinol. Agora, tem 4 casos que eu coloquei aqui, ó, que são poucas, só um que tem bastante, mas são poucas palavras. Se cai essas mesmas palavras. Um tem bastante, um é perigoso, eu vou falar dele. Olha só, a primeira que eu vou colocar lá, eu vou acentuar, que não está fazendo parte do roxinol, paroxítona terminada em PS. Pouquíssimos casos. PS. Então, eu falo bíceps, bíceps, esse músculo aqui, mais saliente aí no homem, que gosta de fazer ginástica e tal, bíceps, tríceps, forceps, 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 né? Divisão de sílaba aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Por quê? Porque não existe sílaba sem vogal. Tá vendo? Como essas duas são mudas, então ela tem que fazer parte disso aqui. Tá? Nunca vou separar aqui. Não existe sílaba sem vogal. Então, paroxítona terminada em PS, né? Que não está lá. Mais uma, que não está lá também. Paroxítona terminada em seguido ou não de S. Eu falo álbum, ou álbuns, álbum, ou álbuns. Eu falo fórum, fóruns, fórum. Eu falo médium, paroxítona, terminada em ou uns. Mais uma que não está lá. Paroxítona, olha que bonitinha essa aqui, ó. Assim, ó. Só assim. Paroxítona terminada em an. Seguida ou não de S. Mas olha só que interessante isso aqui, ó. Eu falo IBAN. Imã. Órfã. Órfã. Gente, isso aqui é um perigo. Porque isso aqui é só órfã que cai nessa regra. Só o feminino. O masculino cai noutra regra. O órfão, ele tem acento, mas ele vai para outra regra. Combinado? Ele vai para outra regrinha. Eu chego lá, eu vou falar. Muito bem. Agora, a última, que não faz parte do roxinol, são essas 4, que são poucas palavras. Agora, essa tem bastante. Essa aqui, ó, é a paroxítona terminada em ditongo. Ditongo. Paroxítona terminada em ditongo. Meu Deus, o que é um ditongo? Vou explicar. Ditongo. Vocês viram lá no seu primário lá. Ditongo é o encontro de uma vogal, mais uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal, na mesma sílaba. O ditongo tem que aparecer na mesma sílaba. Então, qualquer paroxítona terminada em ditongo, que eles falam crescente e decrescente, mas qualquer uma, ele tem que ser acentuado. Por exemplo, quando eu falo ao plural disso aqui, ó, fácil, fácil, fáceis, eu vou continuar com acento. Mas ele não é outra regra. Qual é a regra do fáceis? É uma paroxítona terminada em ditongo. Eis, fáceis. O nome próprio, gente, tem que ser seguido aqui. Se eu dissesse Sônia, 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 tem que ter acento. Paroxítona terminada em ditongo, ó, Sônia. Eu falo Mário. Eu falo Sérgio. Antônio. Tem que ter acento, por quê? Uma paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo. Nome próprio. Polícia tem que ter acento. Secretário tem que ter acento. E por aí afora. Qualquer paroxítona terminada em ditongo pode ser assim, ó, vogal e semivogal, como é semivogal e vogal. Não interessa. Tem que ter acento.
Estou me fazendo entender? Isso aqui é uma forma bastante perigosa, porque são muitas palavras na língua portuguesa, então tem demais. Então, esta é a regra geral das paroxítonas. A última seria proparoxítona, que realmente é. Proparoxítona, todas elas são acentuadas. Quero resumir agora. Vocês se lembram das oxítonas? Isso é regra geral. Quais são as oxítonas acentuadas? Terminadas nas vogais e o em. A, E, O e em. Seguido não de S. Quais são as paroxítonas acentuadas? É o oposto. As paroxítonas não acentuadas. É só pensar nas oxítonas. Mesmo assim, eu vou me lembrar do roxinol. Se eles pedirem para justificar, é só lembrar do roxinol. Tá bom? Tem aquela seguida não de S, coloquei aqui. E as proparoxítonas? Todas, sem exceção. Todas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Por isso, pessoal, que essa palavra aqui, ó, deixa-me colocar aqui embaixo. Essa palavra aqui, ó, que eu já escrevi, não pode ser rúbrica. É rúbrica, não tem acento. Ela não tem acento, então tem que ser rubrica. Rubrica, esse é que é o correto. Certinho? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Esta é a regra geral. Regra geral é isso aí. Agora, na nossa próxima aula, vamos falar dos casos especiais. Tá bom? Que aí não entra se é oxítono, paroxítono e proparoxítono. Não. Aí cada um é acentuado e eu explico o porquê de cada um. Que eu vou precisar saber lá na hora da minha prova. Certo, gente? Então, até a próxima aula. Valeu, gente, e até lá.